Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Venho trazer esse vídeo sobre o tema estudado nas quarta-feiras do mês de junho. O tema principal é a unidade dos irmãos agrada a Deus. E essa quarta-feira passada nós ministramos em cima de Salmo 133, do verso 1 ao verso 3, com o título União entre os irmãos traz a bondade e o poder de Deus de ordenar a bênção e a vida para sempre. Vamos orar enquanto os amados encontram o texto de Salmo 133. Vamos orar, amados irmãos. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, glorioso Senhor Jesus Cristo, neste momento, meu Pai, quero pedir a Tua presença sobre todos os que estão neste momento ouvindo, adorando e aprendendo de Ti através desse vídeo e da ministração da Tua Palavra. O tema que nós temos para as quartas-feiras é sobre união, que agrada o nosso Deus. E aprendamos sobre o que diz a Tua Palavra sobre isto, Senhor. Ajuda cada um de nós, em nome de Jesus, a Te servir e a aprender de Ti como é a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amados, vamos ler o Salmo 133, verso de 1 a 3, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verso 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Verso 3, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Amém? Amados, vamos aprender aqui desse texto sobre união, né? No texto, no verso 1, nós olhamos dois termos, união e bondade e suavidade. A palavra bondade é que Deus percebe o amor existente entre os irmãos que vivem na mesma comunidade, né? É exatamente o amor que Jesus Cristo ordenou no seu segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, lá em Mateus capítulo 22, verso 39. E esse amor que Deus percebe, isso é bom para Deus, é suave. E a palavra suave é o fator da presença da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É a paz que Jesus manda, a paz que Jesus dá. João capítulo 14, verso 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Tem de bom ânimo, confia em mim. Jesus Cristo deixou a sua paz muito diferente da paz do mundo, que é a ausência completa de conflitos, a paz do mundo. E a paz de Jesus é uma paz em meio aos conflitos. É sabermos viver em paz em meio aos conflitos. E essa paz e esse amor existente no povo unido de Deus, ainda que tenha conflitos, nós percebemos que isso agrada o Senhor, né? E Deus quer essa paz desde quando Ele começou tudo, né? Desde quando Ele chamou Abraão para separar um povo para si, para enviar para uma terra que ele não sabia onde era. Abraão saiu junto com o seu sobrinho Ló e a sua esposa Sara. E no meio do caminho Deus abençoou tanto Ló quanto Abraão. Enriqueceram a ambos, e os pastores de um quanto pastores de outros estavam tendo contenda por causa da multiplicidade de seus bens, de seus gados, de sua riqueza. E disse Abraão, mesmo sendo tio de Ló, disse Abraão, ele tem todo o direito de escolher, mas ele diz assim: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Ainda que Abraão seja tio de Ló, genealogicamente falando, Abraão entende que ele e Ló são irmãos em Deus, né? Ele disse na continuidade desse verso para Ló: se escolhe a direita, irei para a esquerda, escolhe a esquerda e irei para a direita. Ele deu o direito de escolha para Ló, sabendo que ele era o primogênito, ele era o mais velho, ele era a primazia, foi ele que foi chamado, mas ele deu o direito de escolha a Ló por conta de que ele quer unidade, porque essa é a vontade de Deus, unidade entre seu povo. Mas há certas unidades que não agradam a Deus. Pelo menos a de Gênesis capítulo 11, verso 6 e verso 7, não agrada a Deus de jeito nenhum. Verso 6 diz assim, e Deus inclusive se admira com essa unidade: eia,
Eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que eles começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus reconhece no verso 6 que a unidade, o compromisso, o objetivo do povo unido é tão grande que não há nada que possa impedir deles conseguirem, né? Pelo fato de que essa unidade é admirada por Deus, por saberem que eles estão unidos num só pensamento, numa só vontade, mas que essa unidade não agrada a Deus porque é uma unidade soberba, uma unidade egoística, quer exaltar a si próprio e não a Deus, o próprio Deus resolve, ele é o único que pode desaparecer, desunir, confundir. No verso 7 ele diz, desçamos e confundamos a língua um do outro para que eles não entendam e consequentemente a obra não avance. Essa é a unidade que não agrada a Deus. A unidade de pensamento, a unidade de coração, esta agrada a Deus. E isso é desejo de Deus desde o Velho Testamento. Ele chamou o profeta Ezequiel, que disse em Ezequiel 11:19 o seguinte, e lhes darei um só coração e porei dentro de vós um novo espírito, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso está em Ezequiel 11:19, e no Velho Testamento nós olhamos, no Novo Testamento, melhor dizendo, nós olhamos Paulo dizendo que há uma guerra, um conflito, uma milícia entre nós, dentro de nós, entre a nossa carne e o nosso espírito. Um milita contra o outro, um desejando a coisa contrária do outro, um se opondo ao outro, e compete a nós alimentar um mais do que o outro, no caso, o espírito. Porque Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne para satisfazer os desejos que eles pretendem. Então, se alimentar o espírito mais do que a carne, teremos nós fazendo a vontade de Deus. Se alimentarmos mais a carne do que o espírito, estaremos nós fazendo a vontade nossa, da nossa carne, consequentemente contrária à vontade de Deus. E a alegria do líder é quando vê o povo unido. Inclusive, Paulo, falando aos Filipenses, ele diz em Filipenses capítulo 2, verso 1 e verso 2 o seguinte, portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, no verso 2 ele clama, completai o meu gozo, sou líder de vocês, completai o meu gozo, a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Todo líder quer isso para o seu povo. O todo líder fica alegre, animado, quando vê o povo unido e obedecendo às admoestações, às orientações da palavra de Deus. Essa unidade não significa ausência de conflitos. No meio aos conflitos, essa unidade em Deus, alegra o líder que Deus colocou sobre o seu povo. O Salmo 133, exatamente no verso 3, nós olhamos, no verso 2, melhor dizendo, nós olhamos o seguinte, é como óleo precioso sobre a cabeça que desceu, sobre a barba de Arão que desceu sobre a gola das suas vestes. Essa união que Deus fala no verso 1, e que ele se agrada do povo que está unido, ele se agrada, que é bom e agradável, é comparada ao óleo, esse óleo precioso que desce sobre a cabeça. O óleo precioso que desceu sobre a cabeça do sacerdote Arão foi o óleo da unção, o óleo que tem um poder de unidade. Nós vamos ver aqui, primeiramente, que Arão, o sumo sacerdote, a alta figura religiosa da época, tinha uma representatividade muito grande sobre o povo. A sua responsabilidade maior era exatamente manter o povo unido na mesma fé e praticando essa fé. Infelizmente, Arão falhou quando Moisés o deixou por 40 dias, liderando o povo enquanto ele subia ao monte para trazer as tábuas. Ele permitiu que o povo desunisse, ficasse desunido, melhor dizendo, e uns fossem criar um ídolo para ser adorado, o bezerro de ouro.
Mas a função do líder é exatamente manter o povo unido de fé e praticando essa união. O segundo lugar, do que diz o verso 2, é exatamente sobre a barba. A barba tem uma representatividade muito grande. É um sinal de distinção, de sabedoria sobre aquele homem que Deus escolheu para liderar o seu povo. Foi exatamente isso que o rei Salomão pediu quando foi posto para liderar o povo de Deus com a morte de seu pai Davi. Ele pediu sabedoria. Deus perguntou em sonho: o que tu queres que eu te dê? E ele pediu apenas sabedoria para liderar o povo tão grande como grande é o povo de Deus. E a terceira coisa que representa, o terceiro aspecto que representa o versículo 2, é que o óleo especial, o óleo da unção descido sobre a cabeça de Arão, tem exatamente esse símbolo de unidade do povo. Essa é a missão de todo sacerdote, essa é a missão de todo pastor hoje sobre o povo da igreja do Senhor nos tempos atuais. O óleo também representa um conselho, vem como conselho, Vemos isso em Provérbios capítulo 27, verso 9, que diz o seguinte: o óleo e o perfume alegram o coração. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim é o doce conselho do homem para um amigo. Vamos ler rapidamente Salmo 141, verso 5, para que a gente possa entender um com o outro. Fira-me o justo, diz o verso 5 de Salmo 141. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, e isso será como óleo sobre a minha cabeça. Não recuse a minha cabeça, mas continuarei a orar contra os feitos dos ímpios. O óleo, como conselho, precioso sobre a cabeça, sobre a vida daquele que está em erro, o ser humano cristão que adora a Deus e entende que pode estar em pecado, ele reconhece que a repreensão de um amigo cristão, a repreensão do seu pastor, a repreensão de alguém que conhece melhor do que ele o que é exatamente servir a Deus, pode ser exatamente como diz o texto: repreenda-me isso e será como um óleo sobre a minha cabeça. Mas, de fato, alguns que são repreendidos, aconselhados, são feridos em seus pecados, para combater os seus pecados, não gostam muito de ser repreendido. Nós olhamos agora no versículo 3 do Salmo 133, que diz assim: como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Bem, o orvalho nós sabemos que são gotículas de águas que descem sobre a noite, É aquele sereno. Eu percebo isso quando eu acordo de manhã, olho o carro todo molhado, porque a minha garagem não tem teto, então o sereno vem e deixa o carro todo molhado. Esse orvalho, falado no versículo 3, é exatamente o orvalho sobre o Hermon, comparado ao óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote e que vem unir exatamente os pelos da sua barba. Deus ordenou a bênção sobre a vida do homem desde o Velho Testamento. Ele diz isso em Deuteronômio capítulo 28, verso 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, no seu trabalho, em tudo que puseres a tua mão, e abençoará na terra que o Senhor Deus te dá. Ok? A promessa de Deus sobre a vida do seu justo é a vida eterna. Certo? Diz em 1 João capítulo 1, verso 25, diz assim: essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E onde está a vida eterna? Onde ela é encontrada, a vida eterna? 1 João capítulo 5, verso 11, diz assim: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Em seu Filho, Jesus Cristo. Então, a ordem de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna é encontrada em Jesus Cristo. E quando começa a vida eterna? Olha o que diz João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e verdadeiro, e Jesus Cristo como aquele que o Senhor Deus enviou. Então, amados, nós entendemos que a vida eterna é a vontade de Deus para nossas vidas. Essa vida eterna se encontra em Jesus Cristo, e essa vida eterna começa na nossa vida em vida, quando em vida reconhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador. A partir de então, a nossa vida eterna começa
em nós. O nosso primeiro nascimento é um nascimento carnal, quando saímos do ventre da nossa mãe para este mundo exterior, o mundo que vivemos. A nossa vida eterna é o nosso segundo nascimento, é a nossa conversão a Cristo Jesus, é a nossa transformação de nova criatura, de velha criatura para nova criatura, e aprendemos com o tempo a nos despojarmos daquilo que não agrada a Deus, né? Do velho homem. E vivemos a vida eterna conhecendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e essa vida eterna se estende mesmo após a morte, quando nós adentraremos aos céus, porque o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, João capítulo 14, verso 2 e verso 3, né? Aqueles que morrem, falando de morte agora, aqueles que morrem em Cristo, são aqueles que dormem em Cristo, aqueles que viram a vida eterna aqui na terra, né? E não negaram a Cristo, mas que no ato do seu desencarnar, no ato da sua morte, no ato de sair deste mundo através da morte física, fomos para continuar a vida eterna com Cristo Jesus no céu, na nossa pátria celeste, como diz Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe tremendamente com esse aprendizado e possamos viver para Deus, em união aqui na terra, no meio do seu povo, porque a união agrada a Deus. Que sejamos esse povo que agrada ao nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Abençoa. Vamos orar, aliás. Amado Pai, eterno Deus, glorioso Senhor Jesus, obrigado por tudo, pelo ensino da Tua palavra. E nos ajuda a entender que queremos ser esse povo unido que agrada ao Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe.